ao vivo para o Brasil inteiro. Nós estamos em rede nacional de televisão falando com uma pessoa que hoje está nos presenteando com aqui didáticas, com uma aula pedagógica de como ser vencedor na vida. Ele disse uma coisa interessante no bloco anterior, interessantíssima, sobre a qual Maquiavel já havia escrito. Ele disse que na vida não se pode perder oportunidades. Maquiavel dizia que a fortuna da vida é a oportunidade. Não perca a sua oportunidade de ficar conosco. Doutor Nelson, mais uma vez, muito obrigado pelo que já está nos respondendo, e eu vou começar usando aqui uma frase sua. A diferença entre a coragem e a loucura está no resultado. Você teve resultado. Você é louco ou corajoso? Como eu disse, como o resultado é favorável, é corajoso. Por que eu cito essa frase, Samuel? No começo da minha carreira, eu sempre trabalhei e criei um escritório, uma estrutura que acabou se tornando muito grande. Hoje nós somos aproximadamente quase 3 mil colaboradores no país inteiro. 3 mil? Entre advogados e não advogados, né? Então é um volume considerável, nós temos escritório em todas as capitais, são escritórios próprios, né? São filiais, e contamos também com uma gama muito grande de correspondentes, além dessa própria estrutura. E quando eu enveredava por criar algum projeto para o escritório, era muito comum escutar: "Nossa, ficou louco, isso não vai dar certo". E quando dava certo: "Nossa, como você é corajoso, né? Deu certo". Então eu fiquei com isso, que na verdade o que diferenciava a coragem da loucura era o resultado. Quando dá certo, você é corajoso. Se der errado, nenhum ato de coragem, ele seria ato de coragem se, dando errado, não falassem: "Foi uma loucura". Mas e essa coragem, aí que está o negócio. E a coragem para ter coragem? Eu vou, se eu não me engano, essa frase de Nelson Mandela, ele falava assim: "Eu não tenho coragem, eu finjo que tenho coragem e no final dá na mesma". Eu não tenho coragem, mas eu finjo que tenho coragem e no final dá na mesma. Quer dizer, está morrendo de medo, mas tem que tentar, né? Tem que tentar, tem que ir para frente. E não é só ir à frente, né? A coragem é o quê? É você aceitar desafios. Como eu disse desde o início, não existe nada fácil. Ah, foi fácil. Não é fácil, não existe nada fácil. É difícil, é necessário uma dose grande de coragem. Você citou Maquiavel. Maquiavel falava que 2 coisas concorriam para o sucesso de um príncipe: fortuna, né, e virtude. Virtude a competência, fortuna a sorte. E por isso que a roda da fortuna ela gira, é cíclica. Então você fala assim: "Ah, eu tenho sorte a minha vida inteira". Não tem sorte. Você tem sorte por um período da vida. E essa roda, né, essa roda gira. Em algum momento, você passa por maus momentos. E aí é necessário a virtude, é necessário a sua competência, a essência, né, para poder superar. E depois, logo depois, você vai observar que, novamente, a roda da fortuna sorri para você. Exatamente. Isso também, nessa minha experiência de vida, eu já pude observar. Não há bondade que dure, não há nada bom que dure para sempre, como não há nenhum mal que dure para sempre. São cíclicos, né? E a coragem ou a virtude é necessária. Agora, você disse aí, eu vou só voltar nesse ponto. Você tem escritórios em todas as capitais brasileiras e nas principais cidades do interior. Primeiro, como se administra uma coisa tão grande? E segundo, como se deu essa expansão? Bom, inicialmente nós começamos a expansão, eram 4 filiais, né, 3 filiais, a matriz São Paulo. Eu inicio minha carreira em Bauru, e em 1998 para 99 eu fundo a Nelson Williams Advogados Associados. Até então eu tinha um pequeno escritório que era centrado em mim. Em 98 para 99, nós já montamos, juntamente com outro sócio naquela ocasião, nós montamos a estrutura pessoa jurídica. E começamos a agremiar profissionais. Profissionais que tinham características semelhantes, capacidade técnica, e iniciamos uma expansão. A priori eram 3 unidades, depois virou 4. Eu lembro que em 2003 para 2004 nós tínhamos São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. E aí a cada ano aquilo foi se multiplicando. Por quê? Porque sempre tinha alguns profissionais, e sempre voltado para o segmento empresarial,
tinha aqueles profissionais que mais se destacavam e queriam se tornar sócio do escritório, ou associado do escritório. E a gente oferecia a oportunidade dele ir a outro estado e iniciar as atividades, sempre trabalhando com referências, né? A gente trabalhava para clientes que já tinham operações em outros estados também. Então, quando ele ia para por exemplo, Minas Gerais, chegava em Minas, quando chegou em Minas, montou o escritório. A Minas é uma cidade muito fechada. Logo em seguida, nós já tínhamos um grupo de advogados mineiros que fazia parte da banca. Então, isso tirava aquela coisa de você não ser do lugar. Sim. Eu sempre tive como política no escritório em Roma como os romanos, usando um ditado que é muito comum. Então, aquele sócio do Amazonas, por exemplo, ele tem que ser de lá. Sim. Ainda que ele não tenha sido nascido de lá, mas ele tem que ser de lá, ele tem que ter a família dele lá, ele tem que ter o conhecimento social, ele tem que ser uma pessoa engajado na própria ordem dos advogados, engajado no segmento empresarial. E isso acabou sendo um modelo de negócio, né? Você ter um profissional local, com profissionais locais, que atuam numa estrutura nacional. E o controle que você perguntou como é feito isso, hoje é feito por sistema. Nós temos alguns sistemas que nós trabalhamos que acaba possibilitando, se não fosse a evolução da informática ou da tecnologia nos tribunais e no próprio escritório, não teria condição. Não dá medo de um advogado associado seu perder um prazo? É o grande fantasma, né, da advocacia, é o prazo. Principalmente, eu vou falar aproximado, nós temos cerca de 600 mil processos sobre nossa guarda. Sob seu escritório, sobre a sua banca, 600 mil processos. Meu Deus. Não há comarca no país que não tenhamos processo. Todas as comarcas? Todas as comarcas do país, em todos os estados. Então, isso acaba sendo um volume considerável. E detalhe, nós temos processos comuns e estratégicos. Ah, não, só tem processo comum, o chamado litígio de massa. Não, nós temos muitos processos estratégicos, uma quantidade considerável de processos estratégicos. Então, todo um sistema que funciona. O que seria, só para o telespectador entender, o que seria uma ação estratégica? Uma ação estratégica, uma ação indenizatória de valor elevado, uma ação tributária, uma ação societária na área societária, direito ambiental. Quer dizer, coisa que não tem que se perder já. Hoje, eu vou falar para você assim, nós temos bilhões de reais sob a nossa guarda. São processos realmente grandes. Agora, esses processos, que são processos estratégicos, ele tem um tratamento que acaba sendo diferenciado exatamente em virtude do valor. Um cliente nosso, por exemplo, um grande banco ou uma rede varejista, quando ela passa para nós um processo estratégico, ele já é lançado no sistema como um processo estratégico. Então, ele já é cuidado como sendo estratégico. E quem faz essa escolha do que é estratégico e o que não é estratégico é o nosso cliente. Ele mesmo, na verdade, é que na hora indica, que faz, isso aqui... hoje tudo é informatizado, a hora que ele faz o lançamento no nosso sistema ou passa para nós a procuração, ele tem ali a oportunidade de escolher se aquele processo é estratégico ou não. O que faz a grande diferença, por exemplo, entre o seu escritório ou especificamente, por exemplo, o Cacai, que é só penalista, é criminalista? O que é a diferença disso? Eu costumo dizer, principalmente para o Dr. Cacai, eu costumo dizer que ele é mais feliz que eu. Por quê? Porque ele lida com menos processo, né, um número menor de processo e com maior valor agregado, porque normalmente o ganho dele é muito maior do que o meu. Eu muitas vezes trabalho em escala e até também temos processos, como eu disse, tem processos estratégicos, são processos acima de R$1 bilhão. Então são processos que merecem R$1 bilhão. Um bi? Um bi? E são vários. Não é um, são vários. Eu pensei que era um bi, não, um bi. R$1 bilhão. Quando você isso? lida com processos de associações, entidades de classe, muitas vezes são mandados de segurança coletivo que tem um efeito muito grande, valores enormes. Então, nós temos isso também. Mas, ao mesmo tempo, temos a outra ponta, que seria esse volume, essa escala. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. E o Cacai, um grande profissional, ele trabalha com um número bem reduzido de profissionais e, normalmente, com clientes, a quantidade bem menor, né? Hoje,
só para fazer Sim. essa observação, nós temos cerca de 15 mil clientes, pessoa jurídica, na base de dados do 15 escritório. mil pessoas. Os nossos números são extremamente, Samuel, são extremamente superlativos. Quer dizer, é coisa do outro mundo. Não dá, desculpa, a pergunta é bem simples. Não tira o sono? Tira, durmo muito pouco. Que Tira isso? assim. Como é que faz para viver administrando pouco sono? Vamos lá. Acaba acostumando, mas sim exige uma cautela redobrada. É uma estrutura que, inclusive, você já teve a oportunidade de me visitar, é uma estrutura que só vendo. Porque às vezes eu costumo brincar que às vezes você contando, você tão somente falando, na impressão, vou usar uma expressão do interior, que eu sou do interior, na impressão que você está contando palha. Ou seja, você está contando vantagem. Não, E eu costumo dizer que muitas vezes a gente diminui um pouco, porque já parece que é um conto, né, que não é real. E é mais do que isso, é muito mais. Só quem tem a oportunidade de conviver e de ver e poder auditar esses números ou checar esses números, ele tem uma ideia da dimensão que se tornou o escritório, né? Eu te visitando o Dr. Nelson, é uma indústria. Não fala assim, não é uma indústria. Vou falar aqui, aberta, eu nunca fui no escritório tão grande em toda a minha vida. Não. É uma indústria, eu fiquei espantado de ver a multidão de gente trabalhando. E aí ver aquilo, meu Deus, não perde noite de sono com esse tanto de gente tratando de coisas tão importantes. Como eu disse, nós temos várias preocupações que exigem uma equipe. E isso tudo não é feito, senão por uma belíssima equipe preocupada. Então, não vou ficar eu só com os méritos. Esse escritório ele é dirigido por vários profissionais e excepcionais profissionais do direito e também da administração. Porque, como eu disse, nós temos desde processos comuns, você tem aqueles processos que não demandam grande complexidade, até processos complexos. São várias áreas, né? Nós somos um escritório full service, que atuamos em todas as áreas do direito. A área societária, temos a área ambiental, temos a área de direito criminal empresarial, temos a área administrativa, que é a área que cuida de licitações, direito administrativo propriamente dito, e outras áreas. Qual a mais complexa? A mais complexa é direito internacional. Por quê? Porque é uma legislação diferente, é necessário você se aprofundar na legislação de outros países, tratados e coisas assim. E quem cuida dessa área no escritório é a doutora Maristela Basso. Competentíssima. Ninguém menos que ela, né? Ninguém menos. Ela que é responsável. O bambambam do negócio. Já é uma área complexa, né? Que eu diria que é uma das áreas mais complexas, porque exatamente envolve legislação internacional. Falando em direito internacional, eu vi você hoje já expandindo para fora do país. França, como é que vai se dar isso? Nós temos a operação já em Santiago, nós temos em Lima, e temos também na Colômbia. São 3 países na América do Sul e temos uma ponta já na França. Isso é assim, já pensando nessa globalização do direito. Vou lhe dar um exemplo. O Facebook teve recentemente problema com vazamento de dados. É um problema só no mundo inteiro. Então, é uma possibilidade, não é o caso, que o Facebook não é nosso cliente. Um exemplo. Mas seria um exemplo. Se fosse um cliente, poderíamos atuar para ele na América Latina toda. Que isso. Então, o problema é um só. Basta você ter essa capilaridade, né? E nós hoje somos um referencial na América do Sul. Em Santiago, no Chile, nós já estamos há cerca de 3 anos e a operação está indo muito bem. Nós servimos aqueles clientes, principalmente grandes empresas, que querem investir ora no Chile, ora empresas chilenas que querem investir no Brasil. Então acaba tendo essa interlocução com um escritório que fala, eu diria, os 2 idiomas. Correto. Vamos ao VT? A gente tem mais uma participação do povo. Vamos lá. Dr. Nelson Williams, por que a justiça brasileira é tão demorada? Por que ela é tão demorada? Eu diria que muito disso é de uma cultura lá de trás, quando não se queria fazer justiça e optava-se pelo decurso do prazo. Mas isso eu não vejo
hoje. Já no começo do programa eu falei que não haverá hoje um processo que estamos dando entrada hoje que vai durar 20, 30 anos. Ele vai se resolver antes. Isso de processos demorados vai ser coisa do passado muito em breve. Hoje, doutor Nelson, uma pessoa acaba de se formar. Seu conselho, uma pessoa se formando, deve tentar carreira solo ou deve entrar em um escritório do tamanho ou próximo, ou pelo menos um escritório em que ele não seja o principal, mas que seja um associado? Primeira coisa que esse profissional deve fazer é conhecer a si mesmo. Quem sou eu? O que eu quero? Qual é a minha aptidão? Eu tenho uma verve empreendedora? Vou empreender. Não, eu não tenho, não é essa a minha vocação. É descobrir qual é a sua vocação. Samuel, eu nunca trabalhei com nenhum outro colega advogado. Quando eu iniciei a advocacia, eu me formo, tiro a carteira da ordem e já começo a advogar. Eu nunca tinha visto um advogado atendendo um cliente. Que isso? E da onde veio esse feeling? Vamos falar que é coragem, né? Entre a coragem e a loucura, o resultado, né? Mas, volto, a pessoa deve conhecer qual é a sua aptidão. Como eu disse, tem gente que tem aptidão para prestar um concurso público, vai ser um excelente juiz, um excelente promotor, vai ser um excelente procurador, delegado, oficial de justiça e tantas outras carreiras, um servidor, há tantas outras carreiras aí. O que a pessoa tem que sentir é qual é a sua vocação. Eu, por exemplo, conheço uma série de advogados brilhantes que trabalham no nosso escritório, que ele não tem vocação para ser empreendedor. Está lá, que trabalha conosco, é um advogado muito bem sucedido, conceituado, é professor, tem um rendimento financeiro maravilhoso. Agora, não espere dele que ele vai ser um empreendedor. Eu vou dar o escritório para ele para empreender e administrar, por exemplo. Não é a vocação. Então, eu acho que assim, cada um deve conhecer qual é a sua vocação, buscá-la. Então, vamos a um rápido intervalo, a gente já volta em pouco tempo. Vou fazer uma pergunta aqui, aliás, várias ainda nós temos para fazer. Vamos voltar daqui a pouquinho.